Bom dia a todos. Que bom estar novamente aqui, desta feita, para falarmos um pouco sobre o Domingo com André Luiz, a nossa série de cursos, né? O nosso curso de domingo pela manhã, que já está hoje terminando o seu segundo livro, Estudamos o Nosso Lar, e hoje estamos terminando Os Mensageiros, não é? A obra de André Luiz. Agora com videoaulas, infelizmente, porque já estamos um tempo afastados da casa espírita e não poderíamos deixar de continuar os nossos estudos como já estamos fazendo, não é? Às terças-feiras e às quintas-feiras. Então, meus queridos amigos, vamos hoje terminar os estudos da obra de André Luiz, Os Mensageiros. Então, para que a gente lembre, para que a gente faça uma pequena recordação do curso, o livro Os Mensageiros, ele retrata o quê? Retrata uma semana de trabalho de André Luiz residindo em nosso lar. Então, após sua chegada em nosso lar, após os momentos difíceis que passou no umbral, chega em nosso lar, se recupera, toma consciência da realidade espiritual na cidade, pede o trabalho, realiza uma reforma íntima intensa, começa a trabalhar no nosso lar, estuda e tem a oportunidade de trabalho agora junto ao departamento, né, no nosso lar, que tem o nome dos mensageiros, o prédio, né, que justamente cuida e trata daqueles que irão reencarnar para desenvolver a mediunidade. E ele conhece esse departamento, conhece Aniceto, que vai lhe servir de guia nessa expedição que fazem a crosta terrestre e onde se hospedam, onde vão passando por experiências, passam por uma colônia espiritual, intermediária, no umbral, conhecem as dificuldades daquela colônia, os fluidos mais negativos, mais pesados, e depois vêm para a crosta terrestre, onde se hospedam, né, ficam numa residência comum, que é um posto, vamos dizer assim, um posto de socorro, uma filial, vamos dizer assim, não é, de nosso lar, mas uma casa comum de uma família que se dedica à caridade, uma família espiritualizada que trabalha no desdobramento intensamente, junto com os trabalhadores de nosso lar e que, evidentemente, cultuam a boa vibração, os bons pensamentos, os bons hábitos. Então, a residência serve para os trabalhadores de nosso lar como um posto avançado dessa cidade, junto à cidade do Rio de Janeiro. E então o André Luiz passa por várias experiências, aprende muita coisa, vai para o campo, identifica inúmeros processos de trabalho da espiritualidade e chega justamente no momento de se despedir dessa casa, dos habitantes da casa, de voltar ao nosso lar para continuar da sua vida e justamente esse momento fecha essa semana de trabalho cujo livro Os Mensageiros retrata. Então, para que a gente não perca o hábito, não é verdade? Vamos identificar os objetivos do curso Os Mensageiros, que justamente é apresentar, de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz e apresentar um caminho que poderá nos conduzir a felicidade através de um processo de reforma íntima baseada em conhecimento e vivência da obra espírita. Justamente hoje, depois de 20 aulas, né, hoje iremos realizar a aula de número 21, nós estamos no capítulo 51, nas despedidas, justamente quando André Luiz se despede da casa, dos moradores da casa e retorna à cidade do Rio de Janeiro. E também, ao final desse nosso papo, nós iremos introduzir brevemente o próximo estudo, que se inicia no domingo que vem, que será do livro Os Missionários da Luz, uma obra fantástica também de André Luiz, como todas, que vai nos trazer muito conhecimento, que vai nos trazer informações importantes da vida e da importância, principalmente, da oração em nossas vidas. Então, o livro
a gente comenta mais no final desse nosso estudo. Então vamos lá, meus amigos. Despedidas. André Luiz se despedindo da família naquela casa que é um posto de socorro da cidade do nosso lar. Vamos lá, então capítulo 51, nas despedidas. Ideias importantes desse capítulo, meus amigos. Aprendizado pelo trabalho e gratidão. Aliás, é por todo o livro, não é? Essa ideia é bastante importante, né? Aprendizado pelo trabalho, pela dedicação, pela vontade de servir e de aprender. Vamos lá. Então, André, como a gente sempre faz na nossa casa, vamos repetir exatamente a nossa rotina de estudos. André falando, então, conjecturando nesse momento de despedida. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Aniceto, que é o guia do André Luiz nessa semana. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, que é a dona da casa, onde eles estavam hospedados, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para com todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me à nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Observemos, meus amigos, aquela passagem quando ele vem para a crosta, chegando na cidade do Rio de Janeiro, e antes de vir para a cidade junto com Aniceto, vocês lembram que ele tem a sua capacidade visual, né, dos sentidos de maneira geral, ampliada nos dos departamentos do nosso lar, ali na área justamente dos mensageiros, do prédio dos mensageiros. Então ele tem ampliado a sua visão, a sua percepção da matéria. Então ele consegue, a partir dessa ampliação, desse tratamento que ele faz, ele consegue ver coisas que ele não via antes, mesmo como um espírito encarnado. Então a pessoa precisa ter, não só passar pelo tratamento, mas precisa ter a condição evolutiva, moral e intelectual, apta a esse upgrade, vamos dizer assim. Então, quando ele chega na crosta, a primeira coisa que ele já vê são as nuvens, não é, de bactérias, como eles chamam, que envolvem a cidade do Rio de Janeiro. Nuvens, né, de energias, vamos dizer assim, negativas, diferentes umas das outras. Então, ele vem aprendendo, ele vem desenvolvendo essa visão ao longo dessa semana de trabalho. Muito bem, meus amigos. Vamos voltar ao texto. Continuando então a sua dissertação, André continua: alargara-se, sobretudo em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreende então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estática. Procularia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição, é um bem intransferível,
por nascido e consolidado em mim mesmo. Vejam que interessante, não é, meus amigos? À medida que ele aprende, que ele conhece novas coisas, com essa visão ampliada dele, à medida que ele pratica a caridade, a ajuda, que ele se envolve no tratamento da cura, ele aumenta a fé. Vejam como é interessante isso, né? A doutrina nos esclarece, não é? Que a fé ela só aumenta com o conhecimento, com a compreensão do que se passa em nossas vidas. Aqui André salienta que a partir desses novos conhecimentos, dessas novas experiências, ele começa a compreender melhor Jesus e a valorizar o papel desse nosso irmão maior, né? Então, o conhecimento fazendo com que sua fé aumente, né? A sua compreensão desse complexo contexto da espiritualidade. Não é isso? Vamos lá então, meus amigos. Vamos para mais um slide. André continua ainda. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Olha a mudança que ele sentia nele próprio depois de só um tempinho ali trabalhando. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus, na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Vejam que em várias oportunidades, né, durante esse estágio, né, vamos dizer assim, do André Luiz e desse seu companheiro Vicente, várias vezes quando eles iam perguntar alguma coisa a Aniceto, como os espíritos superiores conseguem entender os nossos pensamentos, né, conseguem ouvir os nossos pensamentos, vamos dizer assim, não é? Ele já percebeu o que eles iriam perguntar, então ele se antecipa à pergunta e já esclarece aos dois. Olha lá. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Então aqui ele afirma que, na verdade, o trabalho no bem, não é a forma da gente procurar ir chegando cada vez mais, um pouquinho, não é, de cada vez perto desse exemplo, né, desse espelho que é Jesus, que todos devem buscar a perfeição, porque ele é um espírito já perfeito, já com toda a evolução cumprida, um espírito puro. Né? Então, que a gente se mire nos exemplos de Jesus e, através do trabalho, nós iremos sedimentar o nosso aprendizado. Não é mesmo? Vamos seguindo. André fala então, dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou. Aí Aniceto continua. Já que voltaremos pela estrada comum, porque vocês se lembram que eles não vieram por uma estrada grande, como ele fala, né? Pela estrada habitual, pelo caminho habitual do nosso lar para a cidade do Rio de Janeiro. Eles vieram, vamos dizer assim, por caminhos secundários, né? Por caminhos secundários que demoravam mais, e eles sentiam mais nesses caminhos secundários por não haver a proteção que existe nessa estrada principal, os fluidos, então eles tinham que ter uma série de precauções. Agora, a volta, eles vão voltar pelo caminho principal.
E aí, Aniceto, então vou ler de novo aqui, ó. Já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel. Isabel está dormindo, eles vão esperar para apresentar-lhe nossos esclarecimentos e despedidas. Aí o André fala: daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, ela desdobrou, né? Veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental de nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas de gratidão. Então, Dona Isabel estava adormecida e não tinha desdobrado ainda. A partir desse momento, de um convite mental feito pelo Aniceto, ela desdobra e vem tratar com eles. Aí ela fala: nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixe transviar dos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Ou seja, eles são companheiros já de trabalho. E todo mundo que reencarna, não é? Tem dificuldades. Todos que reencarnam têm dificuldades. E aí a gente vê como é importante o quê? A ajuda da espiritualidade na condução do nosso processo reencarnatório. Dona Isabel continua então: amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união de vida não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga, pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Então aqui a gente observa que o marido dela, desencarnado, a acompanha nessas tarefas na casa deles, no mundo material, mesmo ele estando desencarnado. Ele é um espírito presente, um marido presente na vida de encarnada da senhora Isabel. Mas ela ainda se sente frágil como encarnada e pede a ajuda de Aniceto, como ela vem solicitando na fala dela. Aí Aniceto prossegue: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filhas, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Agora, irmãos, auxilie-me a orar. Senhor, aí ele vai prosseguir, ele vai fazer uma oração muito bonita. Procuremos prestar atenção. Ele fala assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que conheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa.
Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Bonita a oração, não é? E essa imagem, então, retrata essa conversa no plano espiritual, não é? O Aniceto ali retratado, com o André Luiz e o seu amigo, e a senhora, não é? Desdobrada, olha lá o fiozinho branquinho, estão vendo? Ela é encarnada, os outros dois presentes são desencarnados também. Então, eles conversando e se despedindo na residência da senhora. Então, meus amigos, nas despedidas agora, o André Luiz finaliza então. O André, meditando sobre tudo, lembrando que as ideias importantes, o aprendizado pelo trabalho e a gratidão. Trabalho no bem e gratidão. Dois bons caminhos para a gente ser feliz, não é verdade? Mas André então finaliza. Aniceto calou-se comovido, e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. E assim, meus amigos, terminamos o estudo do livro em questão, não é? Os Mensageiros, que retrata, que pudemos observar o trabalho de preparação de médiuns e o trabalho de maneira geral da espiritualidade, como André Luiz passa essa semana e como essa semana amplia seus horizontes, né? Amplia muito seus horizontes, a sua fé, o seu conhecimento. Um livro, sem dúvida, extremamente importante e fundamental para ser lido, principalmente por todos aqueles que têm algum aspecto de mediunidade. Ou seja, todos nós, né? Todos nós somos médiuns, mas principalmente aqueles que escolheram na espiritualidade, como nós bem pudemos ver no departamento lá dos mensageiros, as pessoas escolhendo ser médiuns e se preparando, muitas vezes por 10, 15, 30 anos, estudando nesse departamento de nosso lar para exercer a mediunidade na Terra na sua próxima reencarnação. E muito interessante que André Luiz ressalta que, apesar de milhares serem preparados nesses departamentos, conta-se nos dedos aqueles que tiveram sucesso na sua reencarnação. Então, que possamos nós estar atentos e vigilantes com relação a isso. Prosseguindo, meus amigos, vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso próximo estudo, cuja primeira aula vai acontecer domingo que vem, né? Então, o curso do livro Missionários da Luz. E o que será que nos traz esse livro, o foco, não é, do livro? Vamos ver. Então, Emmanuel fala sobre esse livro da seguinte maneira. Ele se refere ao livro como uma tese relativa à oração. Olha que interessante. Quer dizer, a oração no sentido da conexão com o plano superior. Então, uma tese relativa à oração. Emmanuel salienta que o foco desse livro, Os Missionários da Luz, é o de despertar consciências adormecidas, principalmente para aqueles que não têm o hábito de orar, ou seja, para aqueles que não têm o hábito de se conectar com a espiritualidade superior, porque a oração nos conecta com a espiritualidade superior, né? É o chamado, é quando a gente se conecta com os nossos irmãos mais evoluídos, para que eles nos ajudem, para que eles nos atendam. Enfim, quando a gente deseja esse contato, é através da oração que a gente assim o faz. E Emmanuel nos alerta, não é? Nos seus comentários sobre o livro, da enorme responsabilidade que nós assumimos quando reencarnamos de cumprir nossos compromissos reencarnatórios. Então, esse livro ele vai chamar a atenção para isso,
nós médiuns, aqueles que nos comprometemos na espiritualidade, a exercer a atividade da mediunidade. Então, o livro vai falar sobre a oração, sobre a importância dessa conexão, vai despertar, né? O foco do livro é despertar consciências adormecidas, principalmente aqueles que não oram, ou seja, que não se conectam com a espiritualidade superior, que não tentam aumentar a sua faixa vibratória, melhorar a sua faixa vibratória com essa conexão, e nos alerta sobre a responsabilidade que nós assumimos na espiritualidade para quando assumimos o compromisso de trabalhar com a mediunidade. Então, meus queridos amigos, olha lá, André Luiz aqui embaixo, não é? Através de Chico Xavier, completa, sem dúvida, de forma brilhante, complementa de forma brilhante a obra de Kardec, quando nos traz esse dia a dia da vida no plano espiritual, revelando tantas coisas interessantes, revelando tantos processos que ele vive, não é? que não eram contidos, não eram explicados nas minúcias na obra de Allan Kardec. Então, pessoal, até domingo que vem, onde iniciaremos o estudo dos Missionários da Luz, né? Espero que todos possam iniciar esse estudo, lembrando do nosso compromisso de conexão nos horários da nossa casa espírita, dos trabalhos da nossa casa espírita. Prazer ter falado com vocês, muito feliz por estar podendo conversar com vocês dessa forma, e até domingo que vem. Um grande abraço a todos.